Daí, irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edmar. Eu quero estar lendo aqui para os irmãos e explicando 2 Tessalonicenses, capítulo 2, alguns versículos. A gente vai estar falando sobre o que detém o anticristo de surgir. Ora, quando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, irmãos, a gente consegue perceber que nessa primeira linha, o apóstolo Paulo está dizendo que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento, acontece em um único evento, Então, a gente vai ser arrebatado só depois da grande tribulação. Se você acredita em arrebatamento secreto, arrebatamento eminente, saiba que isso não tem base bíblica, tá, irmãos? Rogai-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Aqui está falando também da vinda do nosso Senhor, depois da grande tribulação. E é isso que a gente já conseguiu perceber, lendo esse capítulo, alguns versículos desse capítulo, que a gente também vai perceber que faz conexão com Daniel, capítulo 7 em diante, capítulo 8, capítulo 9 e tal. Faz conexão também com os livros da lei, faz conexão com outros profetas e faz conexão com o Apocalipse. A gente consegue ver também que quem detém o anticristo está escrito aqui. E se você ler Daniel capítulo 7, você também vai descobrir quem detém o surgimento do anticristo. Ninguém de modo algum vos engane, por isso não sucederá. Olha, gente, o que não vai acontecer? Agora ele vai começar a falar da grande tribulação. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui no versículo 3 a gente já montou o panorama, Que a gente tem primeiro a grande tribulação, conforme disse aqui no versículo 3, e depois o arrebatamento. Aquele que se opõe e se eleva contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, representando-se como Ele, como Deus. Então aqui a gente já consegue perceber que esse versículo está falando lá de Daniel capítulo 7, o pequeno chifre, Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando estava convosco? E agora vós sabeis o que detém para que a seu próprio tempo seja revelado. Irmãos, versículo 6. E agora vós sabeis o que eu detenho para que a seu próprio tempo seja revelado. Então, quem detém o anticristo é o tempo próprio, É o tempo certo dele ser revelado. Até mesmo porque, se você for parar para analisar, não tinha como o anticristo vinha 100 anos atrás, por causa que a gente não tinha tecnologia de ponta. E lendo Daniel capítulo 7 em diante, a gente consegue perceber que é necessário, para o sistema da besta funcionar, a tecnologia, E adiante também, nos próximos capítulos, de Daniel, você consegue perceber isso. Até mesmo quando ele começa a falar das 70 semanas, que a gente também consegue encontrar 70 semanas escritas nesse capítulo, até de Gog e Magog a gente consegue encontrar aqui. E a gente vê em Apocalipse que o anticristo ele precisa mesmo da tecnologia para poder surgir. Então não tinha como ele vir 100 anos atrás. Resumindo, o que detém o anticristo de surgir não é o Espírito de Deus que está na terra sobre as pessoas, E não é a igreja. O que detém o anticristo de surgir é o tempo próprio, o tempo certo dele aparecer. Pois o ministério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém que seja posto fora. Voltando a falar sobre o tempo, E daí ele continua dizendo que será revelado o anticristo. E aqui ele começa a fazer menção com o livro do profeta Daniel. Aqui no capítulo 7, se eu não me engano, a partir do versículo 20. Olha, ele está falando aqui da besta e tal, da besta, os 10 chifres. Olha só, como é que o anticristo ia surgir?
há 100 anos atrás, se esse cenário aqui não estava montado ainda. Se o Espírito Santo tivesse saído da Terra há 100 anos atrás, não adianta nada, por causa dessa visão, né, dos pré-tribulacionistas, não adianta nada, por causa que o sistema ainda não estava montado. Então precisa que apareça os 10 chifres, e depois cai 3, quando o pequeno chifre se levanta, né? E a gente consegue perceber isso lendo. A gente não precisa nem fazer um curso muito elevado de teologia, né? Eu mesmo sou formado em teologia, mas eu já estou dizendo isso, que não precisa fazer um curso elevado de teologia para você saber as coisas que está escrito na Bíblia. Olha só, gente. Uma prova que a igreja vai estar na terra durante a grande tribulação. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre, falando do anticristo, fazia guerra contra os santos. Para fazer guerra contra os santos aqui na terra, os santos têm que estar na terra, certo? E prevalecia contra eles, ou seja, o anticristo estava ganhando a guerra dos santos, estava matando os santos. Até que veio o ancião de dias, Jesus Cristo vem, executa juízo, né, e arrebata o povo. É bíblico, é tão simples. E tem gente que não consegue compreender. Tem escolas teológicas aí que ficam inventando um monte de baboseira para poder vender o peixe deles, né? A gente consegue perceber isso em tudo que é lugar. Quer ver? Olha só. Mateus capítulo 24, versículo, se não me engano, a partir do 15. Ó, tá falando do anticristo, né? Olha só, versículo 21. Porque haverá então uma grande tribulação, né? Uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, no tempo da grande tribulação, vai ser a pior crise, né? Vai ser a pior tribulação de todas. Ó, falando aqui, ó, se você conhece o livro do profeta Daniel, fica fácil de você entender. E aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Olha os tempos aqui, né, gente? Lá de Daniel capítulo 7 aparecendo. Olha aqui falando dos escolhidos na terra de novo. Ó, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, né, que estarão aqui na terra, aqueles dias foram abreviados, 3 anos e meio. Daniel capítulo 7. O Apocalipse, ó, não precisa nem ler, Apocalipse 13. Versículo, se não me engano, é o 6. Ó, falando do anticristo aqui de novo. Ó, tudo que você encontra aqui, você consegue estudar também ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ó, falando do anticristo, fazer uma ligação com Daniel, capítulo 7. Tem um monte de outras passagens que vão se ligando e você consegue ir encontrando o que eu estou dizendo aqui. Irmão, quem detém o anticristo de surgir é o tempo, ele não é o Espírito Santo. Fica na graça de Deus aí, até o próximo vídeo.